Cara, eu tenho 25 anos. Hoje sou especialista em investimentos, né? Como você mesmo disse lá no projeto AAA. Mas eu tenho uma trajetória talvez um pouquinho diferente, né? Primeiro, contar da faculdade, na verdade, é minha formação em geografia, licenciatura em geografia. Então, eu comecei a faculdade para ser professor. Na época que eu fiz Enem, eu até consegui uma bolsa ali para o IBMEC de economia, 100%, né? Que eu vim de escola pública pelo ProUni. Só que não curtia na época. Não gostava mesmo. Gostava mais da parte... Começou a fazer? Não cursei. Não cursei economia. Fui direto para geografia mesmo, na federal. E curti e tudo mais. Cheguei a dar aula em pré-vestibular comunitário, que tinha lá na UF. Só que, por um momento, aquilo não estava mais me agradando. E aí eu falei, pô, preciso encontrar uma coisa que me agrade de fato, né? E eu entrei na faculdade muito novo, com 16 para 17. Caraca, tu entrou na UF? Entrei na UF com 16 para 17. Eu comecei as aulas, acho que uns 2 dias depois eu fiz 17 anos. Mas eu me formei no ensino médio com 16. E eu tava muito novo ali ainda. Mas tu pensou em ser professor em algum momento? Eu pensava em ser professor desde os 8 anos de idade, na verdade. Desde geografia, especificamente. E até chegar lá, né, fui alimentando aquilo. Mas quando me deparei, eu falei, pô, acho que não é bem isso aqui que eu quero. Até gosto de dar aula, mas no longo prazo para mim não vai ser sustentável para o nível de ambição que eu tenho. Então eu fui procurar outras coisas para fazer, e aí eu pensei, o que eu nessa idade posso, ali com 17, 18, Era novo antes ainda. dos 20, bem novo, posso fazer que pode me dar um retorno legal no curto prazo. E aí tinha que me alistar no exército, eu descobri que eu, estando na faculdade, poderia entrar no CPOR, que é o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. Quando você vai se alistar, você tem um caminho natural. Você entra como soldado, aí você faz lá, depois você entra como soldado, cabo, e você chega até sargento. E depois de 8 anos, você sai porque é temporário. E você tem o caminho também por meio de alistamento, que você pode fazer uma prova, se você já terminou o ensino médio ou está na faculdade, que você entra como oficial temporário. Você tem também uma formação de 1 ano, mas é voltada para o oficialato, e você cumpre ali mais 7 anos como oficial. Você entra como aspirante oficial, e depois passa como segundo-tenente, sai de lá como primeiro-tenente quando completa os 8 anos. E eu descobri isso, eu vi que o salário era atrativo, principalmente para alguém daquela idade, tipo, depois de formado ali, no mínimo 6.500, a depender do curso que fizesse, poderia ser mais, né, missões e tudo. Eu falei, bom, é isso aqui. Vou lá, vou fazer. Quando eu me inscrevi, faltava 2 meses para fazer a prova, não tive nem tempo de estudar em si. Só que aí eu, como já vinha muito na batida de estudo, já há um tempo, eu fiz a prova, passei tranquilamente. E aí iniciei, fiz a formação natural. Com só 2 meses de estudo. Com 2 meses de estudo. E aí consegui passar e fiz aquele 1 ano ali normalmente. Aí me formei lá na arma de cavalaria. Tem que ficar lá 1 ano? 1 ano no Curso serviço obrigatório. Aí é o serviço curso de formação durante esse 1 ano. E aí depois você tem os estágios de tropa, são 2 estágios de tropa. E você tá ali de fato e vai renovando o contrato ano a ano. Tá? Seu contrato vai sendo renovado. Pode ser que você não fique os 8. Tem gente que não ficou os 8, tem gente que ficou. Depois dos 8 anos não tem como ficar de verdade. Não tem como. Ou No seja, máximo mais 11. Você não pode passar de 9 anos totais, porque senão você cai na situação de engajamento, que você meio que vira um funcionário público de primeira classe, de primeira linha, né? E você ganha estabilidade. é como se fosse uso capião de um terreno, Exato. mais ou menos. Exato. E a tese ali é que você não ganhar estabilidade, você apoiar a tropa ali, só que não ter essa estabilidade, ter um certo fluxo de oficiais, né? Os primeiros oficiais ali. Porque quando foi criado tinha uma deficiência de tenentes, né, e aspirantes, e aí criaram esses, e é bom que, em tese, você utiliza aquilo ali para te ajudar na faculdade. Só que depois que você está lá dentro, você começa a observar que as pessoas que ficam muito tempo lá, você se forma na faculdade, você não tem experiência na sua área, e depois que você sai, você vai fazer o quê? Você aprendeu a ser E você se oficial. acostumou com um padrão de vida ali Alto. que vai sair. Se você não tiver juntado dinheiro ou fazer alguma coisa, né? Exatamente. E eu olhei aquilo e falei, não posso ficar aqui os 8 anos. Nem 5.
tem que ficar menos. E só que naquela época eu já estudava muito sobre investimentos porque estava recebendo um bom dinheiro, uma idade muito baixa, então tive meio que uma responsabilidade disso. E fui gostando do assunto, gostando. E aí conheci pessoas que trabalhavam no meio. E aí depois que eu saí, uma garota que eu conhecia falou: Cara, por que que você não tenta entrar aqui? Ela já trabalhava numa corretora, na Gage. Tu ficou lá quanto tempo? No Exército Total foi 3 anos. Saiu porque você Total. quis. Saí porque eu quis. E você começou a estudar investimentos pra fazer teu dinheiro render. Fazer o dinheiro Pra não render. ficar só gastando. Ah, vou ganhar, gastar, eu ganhar, gastar. guardava bastante dinheiro e eu queria direcionar esse dinheiro para ele Melhores desenvolver, coisas. né, as melhores coisas possíveis. E eu tinha que estudar mais sobre isso. E fui estudando no que eu achava pela internet, né, muito YouTube, livro também. E até então ia dando certo. Não tinha um capital grande, mas estava conseguindo gerir aquilo ali. E ela falou: Pô, por que que você não tenta aqui? Aí eu lembro de fazer processos para Guide na época. E fiz 2 processos, os 2 eu cheguei até a final. Eu tinha que escolher um dos 2 para de fato ir para a parte final. E aí na final éramos eu e uma garota competindo ali pela vaga. E eu perdi a vaga porque eu não tinha CPA 10. Ganhei da garota na época no técnico, era uma área comercial, no comercial também. Mas eu não tinha CPA 10. Isso era 2021. Tu já conhecia o que era CPA 10 nessa altura do campeonato? Não fazia ideia. Não fazia ideia. Mas eu não tinha CPA 10. Ela tinha? Ela tinha CPA 10 e falou que estava já no processo de tirar 20. Eu falei: Pô, cara, CPA 10, que é isso? Eu fui pesquisar primeiro, né, entender, vi o que era. Eu falei: Tá, preciso tirar isso o mais rápido possível, tirar isso da frente. E aí eu vi que tinha 20 que era acima da 10. E não era nenhum bicho de 7 cabeças. Nenhum bicho de 7 cabeças. Quando eu vi o conteúdo programático dos dois, e eu vi que tinha muita coisa ali que eu já tinha visto, eu falei: vou pegar direto para 20, muda pouca coisa, adiciona ali fundos de investimento, né, previdência, alguma coisa assim, um pouco mais aprofundamento teórico também. Falei: vou fazer isso aqui direto. Aí foi quando eu conheci o curso, que eu procurando ali como estudar, vi o material da Ambima imenso, não tinha como você parar de Nada estudar resumido. ali rápido. E aí eu descobri o meu certificado, preço muito acessível ali, falei: vai ser isso aqui. Aí comprei o curso, estava estudando no meio desse processo. Eu tenho uma prima que trabalha no Santander, ela é gerente Van Gogh, e na época estavam começando as operações da SX Negócios, que era basicamente a área de telemarketing do banco. Antes tinha o telemarketing próprio, aí foi para uma empresa que é do grupo, e aí estava começando aqui no Rio de Janeiro. Isso era junho de 2021, estava começando. E aí ela falou para me inscrever no processo, ela já sabia que eu estava tentando entrar também. Ela falou: se inscreve no processo aqui, vê se você passa. E aí eu entrei na turma de julho, dia 14 de julho, eu lembro que eu entrei. 21? De 2021. Já tinha CPA 20. Ainda não. Ainda não. Aí no meio do treinamento eu tirei a CPA 20. Mas não precisava pra vaga. Não precisava para vaga, ainda não. Mas eu sabia que tinha coisas ali dentro que eu ia precisar da CPA 20. Como eu já mirava a parte de investimentos, quando eu entrei ainda não tinha na SX o atendimento de investimentos, mas já se falava que viria. Então, sempre falava: estejam preparados. Eu lembro que quando eu tirei a CPA 20, éramos eu e mais 3 pessoas com CPA 20 na operação inteira. Mais de 2.000 pessoas. Caraca. 3 2021. pessoas. 2021. É. 3 pessoas com CPA 20 ali dentro. E nisso eu fiquei, acho que depois que eu comecei efetivamente, fiquei 2 semanas na primeira operação, que era de portabilidade de salário. Já ligar para as pessoas ativamente, tomar um monte de não o dia inteiro e tentar fazer a portabilidade de salário. Só que aí já tinha uma área de previdência rodando. E aí eu perguntei na época para a líder: o que eu preciso fazer para ir para ali? Aí o líder da previdência falou: cara, se destaca lá. E CPA 20 você já tem. Então se destaca lá que tem vaga aqui, a gente puxa. Falei: perfeito. E aí eu lembro que nesse dia, quando ele falou isso, o recorde de portabilidade de salário num dia era 7. Eu fiz 21 portabilidade de salário. Triplicou. Tripliquei. E aí eu falei: ó,
não aguento mais ficar aqui, preciso ir pra Me ir pra destaquei. Previdência. Me destaquei, preciso ir. Aí me puxaram. Aí teve o treinamento, novamente, só que era basicamente ali o que tinha na CPA 20, como eu estudei de fato, já sabia bastante coisa. E começou a atividade em si de investimentos em novembro. E aí em novembro eles já falaram, ó, vai ter uma célula aqui só de ações, atendimento da corretora. Foi bacana. E o líder falou, quem ficar entre os primeiros aqui esse mês e quiser ir, vou indicar para lá. Fiquei em primeiro no mês de novembro de produção, aí fui indicado, e aí fui para a área de ações. Aí mais uma vez treinamento, claro, que são sistemas totalmente diferentes, você já lida ali com sistemas de B3, com operações de renda variável. E depois desse um mesinho de treinamento, mais ou menos, foi ali em dezembro, eu comecei efetivamente na área de ações. Só que chegou determinado momento que eu já não via mais para onde ir ali, Pra onde crescer? para onde crescer. Porque aí eu, de fato, entrava na liderança, que eu não queria, não me via com perfil para isso, não queria. Até tentei um processo uma vez, porque me pediram, mas não, eu sempre vi que não fazia meu perfil. Sempre tive um perfil um pouco mais técnico, voltado para o técnico mesmo, do que gestão de pessoas naquele momento. Então eu já não queria liderança. Então já não tinha uma área de crescimento ali. Talvez tentar encaixar com a parte da minha formação ali de licenciatura, pegar a parte de treinamento ali, de investimentos, também não me via fazendo isso. E eu queria cuidar de uma carteira de clientes, ter um acompanhamento recorrente, e eu queria entrar para assessoria de investimentos. E ali no momento eu estava muito nessa transição entre ir para o AAA ainda, que era muito embrionário, e não era uma certeza de que as pessoas dali iriam. Eu cheguei nesse cara que era o meu líder e pedi uma ajuda. Ele falou, cara, coloca isso, isso e isso, como você vai defender? Ele me passou o speech. Teu Tudo. líder atual? Não. Ele era líder de outra Ele área era do líder mesmo. lá na SX, Ah, tá. em ações. Aí ele passou o speech, eu anotei tudo, gravei com o celular e passei ali a noite toda, escutando aquilo, pesquisando mais por fora também. E aí fui pra entrevista, fiz a entrevista, tudo tranquilo. A entrevista que tinha que ser 10 minutos, os caras gostaram, estendeu pra 40. E 10 consegui minutos era passar. pra te botar a pressão, né? Para botar pressão. Só que eu consegui fazer, né, cenário macro e o portfólio em 10 minutos, só que aí eles continuaram em cima dos produtos, batendo, eu rebatendo de volta. E consegui passar. E aí depois disso teve o processo deles normal, né, que é você faz a entrevista com os assessores, seus pares, futuros pares de trabalho. E aí você vai para a entrevista com os líderes, depois com o coordenador e head da área. E aí depois passa por todo o trâmite de RH e tudo mais, que demora um pouquinho, mas é basicamente um processo de 4 etapas, Que não é fácil. que não é fácil. São várias e várias etapas. Esse processo aí durou meses, por acaso? Ele durou um mês, mais ou menos. Até que foi rápido, pelas Durou etapas. um mês. Durou um mês pelas etapas. E aí depois que eu sabia que tinha passado, só que porque o head me deu ok e falou, cara, você passou, agora é só esperar a data de início que o RH vai te passar. E nunca o RH passava. Só que você já tinha pedido demissão? Não, ainda não. Não. Você esperou a data de início pra se demitir? Esperei. Aí quando eu recebi para escolher a data de início, recebi no dia 13 de março. 22. Não, recebi no dia 13 para 2 datas para escolher, né? No dia 22 de março, no dia Tá. 4 de abril De 2022. de 2022. E aí eu escolhi dia 4 de abril e já no outro dia fui lá, já tinha feito o exame admissional Já tinha também. Fiz no mesmo dia. Na época tava pandemia ainda, tava outra cepa rodando. E o exame admissional foi online. Foi online? Não, e tu se deu bem, porque tem lugar que depois do exame admissional ele quer que você se demita pra você receber a data de início depois. Nem Uhum. sempre a data de início vem antes de se demitir. É verdade. Então até que você teve uma segurança. Sim. Vou te dar um exemplo. Na minha época, eu quando saí do Bradesco e Itaú, eu fiquei 10 dias desempregado. Porque eu fiz o exame admissional, fui no Bradesco, me demiti, mandei.
E fica lá, Que 10 limbo, dias né? pra receber e-mail e tal. Aí tu é agoniado. Caramba, tô desempregado. Você fica meio que, o que que eu vou fazer agora enquanto isso? Mas aí, nesse inteirinho já tava mais tranquilo. Aí no outro dia, exatamente no dia que eu fiz 8 meses na SX, dia 14 de março, eu fui lá e pedi demissão. Pra começar no dia 4 na XP. E, bom, foi bom que eu percebi que de fato eu consegui ali aproveitar o máximo que podia. Também, de alguma forma, deixar meu nome escrito ali. Só que precisava daquele movimento e fui pra XP. Quando fui pra XP, cara, pelo menos pra época, né, foi um boom, assim, de conhecimento que tinha muita coisa que eu não via no dia a dia. Primeiro que é uma instituição que trabalha com vários ativos que normalmente não tem em outras corretoras, outras instituições. E você tem que conhecer aquela gama toda. A teoria pra prática é bem diferente, né? Muito diferente. Tem que conhecer tudo aquilo, apresentar para o seu cliente. E o seu cliente, muitas vezes, ele demanda outras sofisticações e investimentos. Às vezes você vai lá, vai aprender de fundos, vai aprender de renda fixa, renda variável e tudo mais, mas o teu cliente precisa de um planejamento sucessório, na verdade. E você tem mais uma coisa que você tem que dominar, que está um pouquinho além do seu escopo como especialista de investimento. Você sabe o básico, mas você tem que aprender ali. E acabou que eu não, nem aprendi por fora. A corretora dava bastante treinamento. Então, toda semana a gente tinha treinamento sobre alguma coisa, depois da época de treinamento, inclusive. Então, você já estava atuando, sei lá, umas 2, 3 vezes na semana, você tinha treinamento. Tava Treinamento de sempre renda atualizando fixa, vocês. sempre atualizando, cenário macro, produtos, coisas novas que tinha na plataforma. Então, você sempre estava aprendendo algo novo. E isso foi ótimo.